Olá, amigos do nosso podcast Negócios TI Direito. Volto hoje ao tema aqui da nossa querida LGPD. E hoje eu quero abordar esse tema baseado no artigo que eu escrevi, que está posto no meu perfil no LinkedIn, onde eu afirmo expressamente que a LGPD não é da TI nem do jurídico, né? Por quê? Porque o tema de implementação e adequação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem sido distorcido por uma grande parte de profissionais que estão vinculados a esse tema, além de uma baixa compreensão, principalmente do corpo diretivo das organizações. A teoria é uma coisa, a prática é outra. As implementações que têm funcionado nesse momento da LGPD são aquelas que executam alguns critérios bem qualificados, que têm dogmas internos que são apaixonantes, que são compartilhados por toda a organização e que fazem da disciplina de aplicação dos artigos da lei um exercício prático e um impulso para a organização para um novo formato de geração de negócios, de inovação, de novos modelos de processos organizacionais que permitam acelerar a própria digitalização da corporação. Isto exige o quê? Lideranças fortes e focadas. As semelhanças com as consequências da atual pandemia não são mera coincidência. A LGPD, no fundo, é um divisor de águas para a área de negócios de qualquer organização, de qualquer porte, de qualquer segmento. Não é à toa que a lei deu prazo de 2 anos para as organizações se adaptarem. Não é uma coincidência. São necessários muitos ajustes. E só uma mente rígida que não visualiza o que está acontecendo nas transformações do mundo e que estavam acontecendo antes dessa pandemia. Então a pandemia só acelerou o processo. E o texto legal da LGPD é uma caminhada, uma jornada de mais de 10 anos que foi sendo construída por muitos profissionais, muitos acadêmicos, muitos especialistas em proteção e privacidade de dados. E que não vai parar na LGPD. Nós já temos agora a discussão do projeto de lei das fake news, que já é um passo adiante da discussão da LGPD. Né? O próprio projeto das fake news é uma resistência ao projeto da LGPD. Então, o tsunami legal sobre o mundo digital está apenas no início. Virão novas legislações que vão regular na sequência a própria inteligência artificial, que vai ser uma próxima onda. Então, se dados são petróleo, se dados agora são ouro, se dados agora são urânio, então dados são negócios. Então, implementar a LGPD não é decorar artigos da lei. Implementar a LGPD não é comprar software de segurança de tecnologia, um antivírus, um firewall ou backup. E adequar essa organização não é recitar sistematicamente os princípios da lei, as bases legais. Na verdade, quando se faz a implementação da LGPD, o que menos se olha durante todo o processo é a lei. Porque tem um monte de tarefas anteriores antes de validar os princípios legais. Antes de se olhar simplesmente as penalidades que podem ser impostas a uma lei. Então, isso serve para vender curso, mas não serve na prática para implementar a LGPD dentro de uma empresa. Tudo é importante, mas não garante a adequação das empresas. Eu já conheço amigos que já fizeram mais de 25 cursos de LGPD, da teoria à prática, e eles não conseguem ir adiante quando tu faz uma pergunta básica sobre marketing, por exemplo. Por exemplo, se eu quisesse vender um produto do meu portfólio para o mesmo cliente, um novo produto, utilizando uma base de dados que ele já tem dentro da empresa e que ele não possui nenhum consentimento dos seus titulares, ele pode fazer o lançamento desse produto, ele pode impulsionar essas novas vendas desse novo produto, por exemplo, usando o marketing digital? E eu digo para vocês, 8 em cada 10 profissionais que conhecem a tal LGPD travam e não conseguem visualizar uma solução de forma clara. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática de quando a gente vai para o mundo dos negócios. Isto é uma provocação que não é assimilada por todos. Alguns até ficam chateados comigo, mas enfim, é a vida, né? E a vida nem sempre é justa. Esse exemplo que a LGPD traz é um desafio de negócios, não é um desafio do jurídico, um desafio de TI. E por isso a maioria dos profissionais hoje que estão tentando implementar a LGPD estão falhando,
porque eu preciso reunir vários conceitos aqui. Eu preciso ter conhecimento de marketing, eu preciso ter conhecimento de processo, de compliance, de tecnologia, jurídico, contabilidade, liderança e financeiro. Então, o LGPD é uma estratégia de negócio, não é um assunto do jurídico ou um assunto da TI. Então, o maior líder de uma organização é que é o expoente responsável pela LGPD ou seu corpo diretivo, que são funções inerentes ao cargo, que são de planejar, orientar e posicionar para onde a empresa quer ir e como ela vai ir. Ou seja, é definir a estratégia de ocupação do seu espaço no seu mercado. Não é a área de TI ou a área jurídica que define isso. A área TI é uma área executora, a área jurídica é uma área executora. Ela não toma decisões estratégicas do negócio. São raríssimas exceções onde TI ou jurídico é convidado para decidir qual é o rumo da empresa. E a LGPD, ela diz para onde a empresa tem que se posicionar. Ela obriga a empresa para onde ela tem que ir. Ela empurra a empresa, ela força a empresa de qualquer segmento, de qualquer porte, para um novo modelo de mercado. Infelizmente, alguns presidentes de corporações delegam essa responsabilidade, que é deles ou do seu corpo diretivo, para a área jurídica, que é o mais fácil de fazer, né? Ou seja, eu terceirizo a responsabilidade que deveria ser minha. Então eu digo, é uma catástrofe que se apresenta num futuro breve para essas organizações, quando correntes de pensamento atacarem empresas por violação de dados. Então, há que se ter aqui muita calma nessa hora e pensar estrategicamente. Então, a responsabilidade da LGPD é sim da alta gestão sempre. Se utiliza a área de TI, se utiliza a área jurídica, se utiliza a área de marketing para executarem tarefas que são pensadas, estruturadas e direcionadas pela alta gestão. Por quê? Porque tudo dentro da LGPD ou dentro da intimidade do texto legal, existe a provocação de mudar a empresa e o modelo de como se faz business atualmente. Porque tudo é baseado em informações, em dados. Quanto mais eu coletar dados, mais rápido eu tomo uma decisão e mais eu ocupo o meu espaço. Então, quanto mais dado, mais poder, mais negócio. Então, eu preciso, obviamente, ocupar esse meu espaço, mas respeitando uma lei. E é por isso que existe agora a LGPD. Eu tenho que respeitar a privacidade e intimidade das pessoas e, mesmo assim, ampliar vendas, mesmo assim, garantir a fidelidade dos meus clientes e, mesmo assim, crescer. Se não existe essa consciência, essa percepção, não vai existir um plano de implementação saudável. Vai simplesmente se tentar colocar artigos da lei em procedimentos. Não vai dar certo. Vocês vão estressar a organização e a organização não vai dar um salto de evolução, que é isso que a LGPD provoca. Isso não está escrito nos artigos da lei, mas uma boa intuição de negócios diz claramente isso. E isso explica, então, por que alguns processos de adequação, em algumas organizações, estão em paralisia. Não é exatamente porque a pandemia paralisou os planos de evolução da LGPD. Não adianta acumular certificado de teoria se tu não sabe como é que a tua empresa faz negócios, como é que o teu comercial funciona, como é que vocês capturam clientes, como é que vocês gerem os leads, como é que se faz campanhas de fidelização. Isso vai muito além do conhecimento jurídico, vai muito além do conhecimento de TI, que são importantes, mas são instrumentos na adequação. Então, eles ajudam muito, mas não resolvem definitivamente aquilo que a legislação preconiza. Então, na prática, tudo fica desconexo se a gente não tem esse olhar. Então, todo mundo tem um monte de incerteza em como se inicia uma jornada de LGPD. Então, o diagnóstico, obviamente, é um primeiro passo, é aceitável. Mas quando a gente olha o segundo e o terceiro passo, perguntem para alguns profissionais, eles já não sabem como responder. Porque a rigidez de executar aquilo que está na lei retira a flexibilidade das pessoas de adequar uma empresa pequena à lei e uma empresa grande à lei. São situações completamente distintas. Esses dias eu li um artigo até de um colega citando que a padaria da esquina vai ter que se adequar à LGPD. Até a NPD, lá, a Autoridade Nacional, retirar a padaria, sim, ela vai ter que se adequar. E ela pode se adequar.
O mais engraçado é que ela pode se adequar. Basta a gente adaptar o conhecimento da lei ao negócio padaria. Qual é o problema de alguns profissionais que são inflexíveis no seu conhecimento? Eles não conseguem se adaptar. Eles querem ler um artigo da lei e colocar o mesmo artigo para a padaria e o mesmo artigo para uma grande indústria. Não funciona assim. Os objetos de negócio são diferentes, as estratégias de negócio são diferentes e tudo tem que ser moldado ao tipo da empresa. Então, desculpa, meus colegas profissionais que estão tentando implementar LGPD, parem de tentar adaptar artigos e empurrar artigos goela abaixo das organizações. Não é assim que funciona a adequação da LGPD. Primeiro tem que conhecer o negócio. Depois a gente adapta aquilo que legalmente se exige ao próprio negócio. Então, a gente pode trazer N exemplos, né, onde um líder, por exemplo, de LGPD interno, né, um erro crasso das organizações é tentar resolver tudo isso que eu estou falando para vocês nomeando um DPO logo no início e transferindo para o DPO a responsabilidade de executar o processo de adequação. Não vai funcionar. Esse DPO ou ele vai pedir demissão na sequência, ou ele simplesmente vai se vender bem caro para outra organização já com cargo de DPO. Então, é uma estratégia extremamente negativa e que vai levar ao fracasso do plano de adequação. Então, nós temos que olhar os negócios, como as empresas trabalham, para depois a gente tentar adaptar a lei. Então, nós não podemos gerar conflitos entre as áreas. Nós não podemos fazer marketing brigar com o comercial, que briga com o financeiro, que briga com o pessoal de geração de demanda. Nós precisamos de um processo fluido que traga dados pessoais lá da geração de demanda, que passa pelo marketing, se gere umas campanhas de marketing digital, que se tenha segurança tecnológica embutida, segurança de nível hierárquico de acesso a todas essas informações, porque senão nós vamos tornar a vida das organizações para adequar a LGPD um inferno. Ninguém vai conseguir chegar no final. E as empresas mais conservadoras são as mais difíceis de moldar esse processo de adequação, que são justamente as que não querem mudar, e a LGPD empurra essa mudança. Então, é nesse momento que o responsável maior da empresa, o CEO da empresa, é que ele tem que ter muita força, muita capacidade de agregação, muita capacidade de liderança, de simpatia, de energia, para mudar a forma como as pessoas tratam dados pessoais dentro da organização. E o simples fato de uma lei criar uma nova profissão chamada encarregado de dados já nos dá uma conotação da grandeza do momento que nós estamos vivendo. Qual é a lei que cria uma nova profissão, gente? Não é por acaso que nasce essa figura. Por quê? Porque a lei está dizendo, o mundo está mudando. E o próprio conhecimento de um DPO, desculpem, mas não é o cara do jurídico que pode ser o DPO. Não é o cara da TI que pode ser o DPO. Ah, não, Regis, mas algumas empresas estão nomeando o cara do jurídico. Beleza, para atender a lei, para atender o artigo da lei. Mas não está atendendo o negócio. Porque o que um DPO deve fazer? Um DPO ele tem que ter muito mais conhecimento além da TI do jurídico. O DPO precisa visão de negócio, habilidade de comunicação acima da média, ele tem que conhecer o posicionamento estratégico da companhia, ele tem que saber falar e se posicionar pela sua organização, ele tem que saber explicar por que uma organização precisa coletar e armazenar e acessar aqueles dados pessoais, como esses dados são consumidos, como são utilizados e o que a organização faz em caso de um incidente. Desculpa, se pegar o jurídico da empresa hoje, que já faz um monte de coisa, e se tornar DPO, desculpa, é só tapando o furo de um artigo legal. Não está atendendo o negócio, não está tendo mudança nenhuma de mindset. É simplesmente a rigidez de atender uma legislação que, quando acontecer um vazamento de dados, vocês vão descobrir que esse DPO não serviu para nada para defender a organização. Então, não querer mudar. Tá?
Então, TI jurídico hoje já tem tarefas suficientes para acumular mais um encargo. E deixa eu dizer um negócio para vocês, o DPO deveria estar sentado estrategicamente junto com o corpo diretivo. Vocês vão dizer que isso é extremamente absurdo. Não é absurdo. Chame esse DPO, então, de diretor de inovação. Aí vocês vão entender, vai ficar mais fácil. O DPO pode ser o diretor de inovação. Não transforme o DPO num auditor, não transforme o auditor num compliance. Inclusive, a Europa acabou de multar uma empresa porque pegou um compliance officer e tornou o DPO. É completamente antagônico nomear um DPO, ele sendo compliance officer. E assim, tem um monte de exemplos de empresas fazendo isso, totalmente equivocada na estratégia. Quem conhece negócio sabe do que eu estou falando e entende um pouco do que eu estou falando. E outros, né, tentam simplificar a LGPD mudando contrato. Não, muda contrato, coloca as cláusulas lá, de forma que o jurídico daí se valoriza nesse trajeto, nessa adequação, porque, enfim, o assunto é do jurídico. Então tá, vou lembrar para vocês quando acontecer um incidente de dados, tá? Não há contrato que resolva a relação entre operador e controlador de dados quando um tentar jogar a culpa no outro porque os dados vazaram, né? E as cláusulas foram mal redigidas e não houve uma negociação prévia, simplesmente se obrigou um operador para vender alguma tecnologia a aceitar um contrato de adesão onde ele nem sabia das responsabilidades que estava aderindo, né? Então, modelo mal feito novamente. Então, só resolver contrato não resolve a LGPD, tá? O jurídico, ele é um facilitador, ele pode ser um mentor, ele pode ser um conselheiro, mas ele não decide negócios, ele executa. A TI também facilita e aconselha, mas não decide negócios, ela executa. Portanto, se LGPD é negócios, LGPD não é responsabilidade primeira da TI e do jurídico, mas são, obviamente, pilares da sustentação. Então, a inversão dessa visão vai levar as organizações a processos de adequação falhos, lentos, segmentados e de custo muito alto. Eu vejo organizações pagando fortunas para supostas consultorias que se dizem bem posicionadas no mercado. Eu não estou falando milhares de reais, estou falando milhões de reais para fazer diagnóstico, tá? Sinceramente, tudo errado, desde o contratante até o contratado, tá? Até porque a minha especialidade é negociação de contratos de tecnologia, eu sei bem do que eu estou falando, e sei bem das estratégias do vendedor e do comprador nessa hora. A organização literalmente se atrapalha com as próprias pernas, pois esse formato gera disputas internas. As decisões não são compartilhadas e os erros de posicionamento estratégico com as áreas de negócio que fazem a produção da empresa acontecer não gera engajamento e gera, obviamente, litígio interno. Então, eu vou torcer muito para que as organizações não sacrifiquem os bons profissionais de TI ou do jurídico e vão imputar para eles as responsabilidades de fracassos, tá? Porque o fracasso não será da TI, não será do jurídico, será da alta gestão. Então, meus amigos de alta gestão das organizações, assumam aquilo que é devido. Não terceirize a sua responsabilidade no tema privacidade e proteção de dados, porque este é o futuro de vocês. Assumam a LGPD como uma estratégia de evolução do negócio, como uma mola propulsora para um novo ambiente que leve a sua empresa para um novo patamar de competitividade e visibilidade. E repito, o tempo de mudar está passando. Obrigado, bons negócios a todos e até o próximo episódio de Negócio TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.